Eu vou ler do primeiro versículo até o versículo de número 11. Os irmãos que acharam, digam amém. E o capítulo 5, primeiro versículo diz assim: Apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira da praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe o que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase se iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador, pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Podem se assentar, irmãos. Nesse capítulo 5, irmãos, de Lucas, fala sobre os discípulos que foram pescar e não tiveram uma boa noite de pesca. E a pesca, eu acho que naquela época era um meio deles se manterem, pagar os tributos que era cobrado na época e não tiveram uma boa pesca. Estavam junto com eles Tiago, Pedro, mesmo Simão, João e André. Eles foram, no meu ponto de vista, eles falaram: não, hoje nós vamos pescar uma boa pesca, mas eles foram, deram 9, 10, 11 horas, não pegaram nada, mas continuaram. 11, 12, meia-noite, 1 da manhã, 2, e chegando amanhã eles já estavam desistindo. E no primeiro e no segundo versículo diz: E apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto a ele ao lago de Genezaré, e viu os 2 barcos à beira da praia de um lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Aqui o que quer dizer lavavam as redes? Eles estavam desistindo de pescar, e Jesus diz nessa noite: não desista da minha obra, que eu tenho promessas na sua vida. Não desista, eu vou cumprir as promessas que eu tenho posto na sua vida. E no terceiro versículo diz também assim: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava ao barco da multidão. Jesus hoje, irmãos, Ele quer o seu barco emprestado. Ele quer que nós deixamos Ele entrar, para Ele nos usar para pregar para multidões. Ele também quer que nós nos afastamos da terra, deixamos essas coisas materiais da terra de lado e foquemos nas coisas do céu. Aleluia. Quando acabou de falar, e o versículo 4, ele disse a Simão: Fazete ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Aqui nesse versículo 4, está dizendo que... Não, no versículo 3 ainda diz que Jesus pregava uma grande multidão. Por
isso pediu para afastar o barco ao mar alto. Uma grande multidão Jesus pregava não era só para 30, 40 pessoas. Era 30 mil, 25 mil, era muita gente. Por isso pediu que afastasse o barco da água. E uma certa vez, eu estava estudando um pouco, Jesus foi pregar no monte de... Esqueci o nome do monte, mas Jesus pregava um pouco mais acima e a multidão ficava embaixo. Isso fazia com que o vento levasse a palavra de Jesus às pessoas que estavam mais atrás. E nesse do barco é a mesma coisa. Jesus, ele pede para afastar o barco para trás, porque as ondas levam o vento para frente, jogando a palavra dele para as últimas pessoas que estão lá atrás da multidão. Por isso que Jesus quer que nós afastamos o barco. Ele quer que a nossa palavra, que o Espírito Santo leve a nossa palavra para o coração das pessoas. Jesus, ele quer nos usar nessa noite, irmãos. Basta nós emprestarmos o barco para ele. Oh, aleluia. Glória. No versículo 4 e 5 diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Irmãos, muitas das vezes a gente fala: Jesus, eu já tentei, não dá certo, eu não consigo. Mas essa noite nós venhamos obedecer a palavra de Jesus. Pois quando ele está no barco, irmãos, não existe problema que dá errado. E Pedro, ouvindo a palavra de Jesus, lançou o seu barco novamente à margem. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que se rompia-lhes a rede. Tá vendo, irmãos? Quando nós obedecemos a palavra de Jesus, não existe noite de tempestade que nos faça desistir, irmãos. Oh, glória. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. E esse Pedro, irmãos, ele estava indignado porque ele sabia que o peixe que ele queria não era para se pescar de manhã, era peixe noturno. Mas quando Jesus fala, não existe peixe noturno que não obedeça. Jesus é dono do mar, dono dos céus, dono da terra. A sua palavra tem poder. Oh, glória. Quando Jesus manda, irmãos, peixe que está dormindo, que era só para acordar de noite, acorda de manhã e diz: vá ao barco de Pedro, enche o barco de Pedro. Oh, glória. E assim fizeram sinal aos companheiros que estavam ali no outro barco para ajudá-los. Foram e chegaram ambos os barcos, de maneira que tal iam-se a pique. Os barcos estavam tão cheios que os dois quase se transbordavam, quase se afundavam de tanto peixe que tinha ali. Oh, aleluia! Aleluia! E Pedro, naquela noite, irmãos, eu devo ter pensado assim: nossa, agora que eu peguei esse tanto de peixe, eu sou o melhor pescador que existe. Mas não, irmãos, não podemos fazer isso. Nós temos que se humilhar perante os milagres do Senhor, irmãos. Oh, aleluia! E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, que sou homem pecador. Oh, glória a Jesus! Mesmo tu sendo pecador, irmão, é os pecadores que Jesus quer usar. Aleluia! Glória! Ele transforma os pecadores e muda a vida deles, como mudou a vida de Pedro nesse dia. Pois o espanto se apoderara dele e todos os que estavam com ele, por causa da pesca que haviam feito. Oh, aleluia! De igual modo também que Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão:
não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Oh, aleluia, glória, aleluia. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Irmãos, quantas vezes a gente não tem dificuldade em deixar tudo e seguir a Jesus? Jesus fala para a gente ir para um lado, mas a gente quer ir para outro. A gente não quer deixar aquilo de lado. Mas Jesus disse: deixem tudo e me sigam. Oh, aleluia. Oh, glória. E também, no dia de Pentecostes, quando estavam todos ali, os 120 foram batizados com o Espírito Santo. Falavam línguas, não diziam: eles são loucos, estão bêbados de vinho por essa hora da manhã. E o mesmo Simão Pedro levantou a voz e começou a pregar. Na minha cabeça, eu penso assim: Pedro, o que me foi prometido há 3 anos e meio atrás está se cumprindo hoje. Oh, glória, aleluia, oh, glória, aleluia, Pai. Promessa na nossa vida, não há quem mude nosso destino. Oh, glória, oh, aleluia, glória. Que Deus venha abençoar cada um dos irmãos. Essa é a palavra que eu tenho para hoje. Aleluia, oh, glória. Que Deus venha nos fazer pescador de almas. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém, meus irmãos. Jesus é bom.